Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Está sendo discutido na Assembleia Legislativa, gente, o Plano Nacional de Educação. E essa semana, no dia 30 de abril, nós tivemos aí, pessoal, as metas 15 e 16 sendo discutidas lá por uma comissão organizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz Cerqueira, e nós tivemos vários palestrantes lá tratando sobre como que anda a pós-graduação, a formação dos professores. Esse é o objetivo do canal de Educação, trazer um vídeo importantíssimo para vocês, falar um pouquinho também sobre o concurso de ATB, né, gente? Sobre o concurso que teve algumas convocações importantes, especialista da educação. Nós vamos destacar isso para vocês, porque afinal de contas o canal de Educação está aqui para trazer informação para todos vocês. 30% sem informação. Crise na educação em Minas Gerais. Você vai pensar assim, mas vai começar assim? Vai, gente, porque eu tenho que apresentar para vocês um vídeo que o canal de Educação destacou alguns trechos. Eu vou fazer alguns cortes. Vocês estão vendo na tela aí o Diego, ele que é do DIEESE, e trouxe números importantíssimos para a educação no estado de Minas Gerais. Entretanto, gente, vou soltar o vídeo aqui para vocês acompanharem essa fala, sem áudio por enquanto, porque eu quero que vocês percebam o seguinte. Lá na Secretaria de Estado de Educação, a deputada Beatriz Cerqueira, nós vamos escutar daqui a pouquinho a fala de um professor de Sociologia da UFMG, inclusive com a indicação de um livro incrível, um livro que vale a pena a gente adiantar, trazer essa informação para vocês. Eu mesmo já fiz a minha aquisição dessa obra, vai chegar para mim, comprei lá na internet, né, mas tenho certeza que tem lá na UFMG, essa obra importante, que eu vou apresentar na tela para vocês nesse momento, que é a condição docente na rede estadual de educação de Minas Gerais. O João Valdir tem mais aí de 30 anos de estudo na área de formação de professores, tratando sobre a questão da condição dos professores, né, na rede estadual de ensino de Minas Gerais, e levou à criação desta obra importantíssima que o canal de Educação está trazendo indicação para vocês. Só ele falando aí nesse momento aí. Esse é o professor, doutor João Valdir, ele que trabalha na UFMG, é uma das grandes universidades que nós temos no nosso país. Mas o objetivo do vídeo aqui, gente, é falar um pouquinho sobre a meta 15 e 16 lá da educação, do Plano Nacional de Educação. A meta 15 tratando sobre a formação superior e a meta 16 a pós-graduação e formação continuada. E aí a gente precisa destacar, né, essa falta de interesse do governo estadual em promover o trabalhador da educação quando ele atinge, por exemplo, o mestrado. Você sabia que pelo menos 6% dos trabalhadores da rede estadual de ensino possuem mestrado, gente? E qual que é o número, qual que é o percentual de doutorados ou de doutores que nós temos na rede estadual? Um número muito pequeno, porque nós sabemos, né, gente, que o servidor, quando ele atinge aí o doutorado, o que ele vai fazer? Pensa bem, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outra rede, porque o Estado não valoriza. Basta lembrar que nós estamos sempre aqui defendendo a tese de que o projeto de lei da deputada Beatriz Cerqueira ele possa ser aprovado. E que projeto é esse? Eu apresento na tela para vocês nesse momento. Esse projeto de lei, gente, ele vai permitir que os trabalhadores eles sejam reconhecidos pela titulação, pela formação. Então ele vai ser encaminhado para titulação na Lei 21.710/2015, exatamente naquela formação que ele adquiriu. Porque afinal de contas ele investiu muito para fazer o mestrado, o doutorado, e ele demora 5, 10, 15 anos para poder ter reconhecido aí esse título, porque nível a nível, você sabe que demora aí um prazo aí para você subir, tanto em progressões na carreira 2 em 2 anos, promoções na carreira 5, às vezes 10 anos, essa loucura que a gente sabe que existe aí. Fora que algumas carreiras, como por exemplo especialistas, nós tivemos uma audiência da penúltima que nós tivemos, tratando sobre a carreira de especialista, que também está muito deteriorada na rede estadual de ensino. Mas gente, vocês estão acompanhando aí o professor falando. Eu tenho que adiantar o vídeo aqui porque nós vamos ver toda essa fala do professor João Valdir, que ele traz uma tese importantíssima em que apenas alguns minutinhos. Ele foi muito objetivo e certeiro, gente, quando o assunto é formação adequada e condições de trabalho na rede estadual de ensino. Parabéns, professor João Valdir. Estão acompanhando seu trabalho aí, realmente mérito para todos vocês aí. Bom, gente, mas enfim, eu quero apresentar aqui, né, essa que foi marcada aí por uma grande discussão nessa semana. Foi no dia 30/4/2026. E lá, gente, ele criticou o João de Souza, né? João Valdir de Souza. Ele criticou as condições materiais das escolas e a desvalorização salarial docente
durante a audiência pública na quinta-feira. Ele vai dizer o seguinte: ao longo do tempo, a condição docente tem sido deteriorada, a profissão tem se tornado cada vez menos atrativa, fecha aspas aqui, ele que é professor de Sociologia da Educação. Mas daqui a pouco a gente vai apresentar o vídeo completo desse, tá? Calma que tem mais informação. Olha ele na tela aí, vai falando aí, acompanha aí, pessoal. E segundo a coordenadora da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, da ANFOP, gente, a Sirlene de Souza, o canal de educação vai fazer vários recortes desses vídeos. Dos mais de 240 mil docentes da educação básica, 88% têm graduação, mas mestres e doutores não ultrapassam os 3%, tá, gente? A formação adequada entre professores do ensino fundamental e médio varia, gente, entre 70% e 76%. O desinteresse pela pós-graduação ele é justificado pela falta de incentivos, de acordo com o economista Diego de Oliveira, do DIEESE. Ele lembrou que em 2018 o governo pagava 35% acima do piso nacional, mas entre 2023 e 2025 o piso virou teto, gente. Imagina você, um teto aí, gente, não ultrapassa os 5.130, mais ou menos o que hoje o servidor com 40 horas semanais está recebendo, atuando em 2 instituições de ensino. 40 horas semanais, tá, gente? Não é brincadeira, não. E Minas Gerais, gente, é o campeão de precarização no Brasil. Nós acabamos de ver, de perceber uma mudança lá na Secretaria de Estado de Educação. Vocês acompanharam a exoneração do ex-secretário de Estado de Educação, Rocieli Soares, que agora o Tribunal de Contas está solicitando toda a documentação que envolve a aquisição de material didático. É claro, gente, que é uma suspeita, a gente não está falando aqui o que aconteceu, mas enfim, o Tribunal de Contas do Estado já está cobrando, né, explicações e como que aconteceu essa contratação milionária. Foram aproximadamente 346 milhões de reais de investimento em uma obra que está sendo utilizada pela rede estadual e que já foi muito criticada e que foi possível, inclusive, ao final dessa audiência, a Beatriz Cerqueira fazer a leitura daquilo que ela chamou de um manifesto organizado por professores lá da Escola de Contagem da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, um professor de português, 2 professores de português, contra este material que chegou até a escola, ao que parece, para o PRAC, que é o Programa de Reconstrução, de Recomposição, não sei, das Aprendizagens. Mas enfim, vamos voltar para o vídeo aqui, porque a ideia do canal aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o concurso público da Consuplan, hein, pessoal? Resultados aí que saíram, incluindo carreiras aí ainda não homologadas, né? A Consuplan destacando isso para vocês aí. Ó, inspetor de escola, analista educacional, especialista em educação e o ATB, o assistente de educação básica, saiu a listagem, a homologação desse concurso importante. Tá todo mundo sabendo porque o canal de educação deixou para fazer no domingo, né? Essa informação que está aí desde sexta-feira. Quinta-feira a gente já sabia que ia sair essa listagem aí. Mas vai lá na Consuplan, porque o resultado tá lá. Qualquer coisa eu deixo no link aqui para vocês e dou mais informações para todos vocês sobre esse concurso importante aí. Mas agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui. Aí nós temos outra especialista falando. Eu vou chamar você aqui para participar do seguinte. Presta atenção na informação que o canal de educação vai trazer para vocês agora, né? Que tá lá na cena 4. Olha a obra aí A Condição Docente na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Eu convido você para assistir agora, gente, a fala do professor doutor João Joaldir, ele que é professor de Sociologia na Universidade Federal, autor de vários programas, vários projetos, né? E ele tem essa obra importantíssima e ele está falando um pouquinho, gente, sobre a condição de trabalho na Rede Estadual de Ensino. Uma tese pequenininha de apenas 5 minutos que eu peço a sua atenção nesse momento. Acompanhe comigo. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu agradeço o convite para estar aqui nessa conversa com vocês. Cumprimento os membros da mesa, os demais colegas que aqui estão. Eu gostaria de destacar 3 pontos. Cada um deles dá um curso inteiro, mas vamos contentar com 10 minutos aqui por enquanto. Eu destacaria um primeiro, que é um pressuposto, um segundo, que é uma constatação, e um terceiro, que é uma advertência. Qual é o pressuposto? Eu sou pesquisador há quase 30 anos de um grupo de pesquisa sobre profissão docente. Então, eu estudo há mais de 3 décadas a profissão docente.
E há mais de 3 décadas eu contribuo para formar professores numa das melhores universidades que nós temos, que é a UFMG. Qual é a constatação? Não há possibilidade de discutir formação docente sem levar em consideração a condição docente. E o que nós temos estudado para Minas e para o país é que, ao longo do tempo, a condição docente tem sido deteriorada. O que é a condição docente? São as condições objetivas da docência, tanto naquilo que diz respeito às condições de infraestrutura da escola, às condições materiais de vida de professores e professoras e a todo um conjunto de elementos de ordem subjetiva que afeta a vida de professores e professoras. Portanto, repito, não tem como pensar, discutir e operar com a formação de professores sem levar em consideração a condição docente. O segundo ponto é uma constatação. Essa constatação nós fizemos a partir de uma pesquisa entre 2018 e 2023. Apresentamos essa pesquisa em audiência pública nessa Assembleia em março de 2024. A pesquisa publicada na época está agora disponível nesse livro, que tem por título A Condição Docente na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Nós analisamos 10 anos de pesquisa acadêmica sobre a docência em Minas Gerais. Que interstício foi esse? 2008 a 2018. E o retrato que está aqui nesse livro, um retrato já apresentado em audiência pública aqui em março de 2024, é um retrato, eu não tenho outra palavra, sombrio, porque as condições objetivas do exercício da docência têm sido cada vez mais precários. Constata-se disso, que dessa condição docente, a profissão tem se tornado cada vez menos atrativa. Aquilo que a gente já detectava muito tempo atrás, agora isso é feito de modo muito mais claro, porque há uma combinação muito perversa de baixo valor do diploma traduzido em baixos salários com baixo valor simbólico do diploma traduzido em prestígio. Isso tem significado diminuição efetiva da procura pelos cursos de licenciatura. Meu testemunho aqui é que nos anos 1980, faziam-se filas de estudantes na Faculdade de Educação da UFMG disputando vaga para fazer as disciplinas de formação pedagógica que a faculdade ofertava. Nos anos 90 e um pouco depois, nós atuávamos com a mesma oferta com turmas cheias. Hoje estamos atuando com turmas esvaziadas. E é com uma dor no coração que eu digo isso. Estamos formando professores que não demonstram o interesse de assumir a docência. Estamos formando professores licenciados que não demonstram interesse em ter a sala de aula como seu destino ocupacional. E encerro com uma advertência. Como se tudo isso já não bastasse, há uma questão de uma gravidade tremenda que toda a sociedade tem que ficar atenta para ela. Além de tudo o que se conhece e da advertência que eu fiz em relação à condição precária da docência, professores e professoras hoje enfrentam uma concorrência desleal com uma categoria que emergiu recentemente, apoiada nas novas mídias, que são os chamados influencers. Tem muita gente boa nesse pedaço, mas tem uma enorme quantidade de gente que não tem a menor qualificação intelectual, moral e ética para exercer mais que influência. É para fazer manipulação assustadora. Se nós não tomarmos cuidado com isso, a docência está fadada a desaparecer. E para encerrar, valorizar profissão docente não é pagar na média em relação aos outros profissionais que têm diploma de nível superior. É pagar muito acima da média. Porque se isso não for tomado como uma meta, daqui a 50 anos estaremos aqui fazendo o mesmo diagnóstico e as mesmas lamentações. Pois é, pessoal, vocês viram aí, né, a fala do professor João Valdir e como não concordar com ele, né, gente, sobre essa situação da educação no estado de Minas Gerais, por que não dizer no Brasil, né, porque repercute o Brasil todo acompanhando nessa crise na educação. Já tem dados aí que falam numa diminuição da carreira de professor, e essa diminuição ela não se dá somente no que diz respeito à valorização do pagamento do piso salarial profissional, mas uma expectativa mesmo de que os nossos jovens, né, muitos deles,
já não têm interesse em fazer as universidades, as licenciaturas, as faculdades de educação, os cursos, né, que eventualmente formam professores. Então está constatado aí. É claro que a pessoa, às vezes, quando ela participa de designação, ela fala assim, não vai faltar professor nunca, gente. Mas aí nós temos que também analisar a questão não só da quantidade, mas da qualidade. Lembrando que do ponto de vista da qualidade e da quantidade, nós já temos situações emergenciais em algumas disciplinas, por exemplo, que não aparecem professores para processos de convocação e contratação. Tanto é verdade que o Estado de Minas Gerais tem utilizado um expediente aí, que é as inscrições, nós chamadas inscrições temporâneas, quer dizer, dá a oportunidade para aqueles que não fizeram a inscrição no tempo certo para participar desse processo. Pois é, gente, essa audiência que aconteceu lá na Assembleia Legislativa e contou com a participação de grandes lideranças, né? Nós tivemos lá também Giovana Passos, ela que esteve lá representando a AME, que é a Associação Mineira dos Inspetores de Escola, uma instituição que tem mais de 50, 60 anos, também trouxe apontamentos importantes, mas o canal da Educação vai fazer o seguinte, nós vamos apresentar vários recortes e mostrar esses recortes ao longo da semana para todos vocês. Eu fico por aqui, tá bom, gente? E vocês vão acompanhando aí essa audiência importantíssima, né? Porque afinal de contas, a educação nós temos que valorizar, nós temos que respeitar, nós temos que reconhecer que se não cuidar do professor, daqui a pouco vai faltar, tá, gente? E aí, você gostou da fala do professor, doutor sociólogo João Valdir? O livro dele tá na tela, já fiz a minha encomenda, pedi aqui, ó. Já fiz a compra aqui pela internet, tá, pessoal? Vai chegar para mim. A Condição Docente, na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Vai lá e adquire o seu. E só para lembrar, gente, tô ganhando nada com isso, tá? Vou comprar o livro e vou ler, porque eu sei que a gente tem várias influências por aí. Né? Tem muita gente falando besteira demais e o canal de educação não quer reproduzir bobagem. A gente quer falar com base em ciência, em estudos. Né? São mais de 30 anos de formação, mais de 30 anos de experiência aí do professor, então a gente quer aprender com ele. Obrigado a todos vocês, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.